Boa noite, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Bem-vindos a mais um webinar e hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o NAT. O NAT que é um protocolo e é um protocolo que acaba por gerar algumas discussões por causa da segurança. É claro que o IPv6 vem substituir aqui o NAT, mas ainda hoje trabalhamos muito com o IPv4 e o IPv4 necessita do NAT como pão para a boca, passa a expressão. O NAT acaba por ser um protocolo que faz tradução de endereços privados e endereços públicos entre endereços privados e endereços públicos e vice-versa. E NAT significa Network Address Translation, portanto o próprio nome indica que faz uma tradução de endereços de rede. O IPv4 é um recurso limitado e cada vez mais escasso, ou seja, cada vez há menos IPv4 disponíveis. O IPv6 vem resolver esta questão. O NAT acabou por surgir para poupar espaço de endereçamento público recorrendo à utilização de IPs privados. Os endereços públicos de IP são geridos por uma entidade reguladora, são pagos e permitem identificar uma máquina de forma inequívoca, ou seja, de forma única, seja um PC, um router, uma impressora, ou o que for, na internet. Os endereços privados apenas são usados em domínios locais, não podem ser encaminháveis, ou seja, não podem ser encaminhados, não podem fazer routing na internet, sendo que uma máquina configurada com o IP privado tem de fazer a sua saída, o seu envio de dados para a internet através de um endereço de IP público. Essas e outras razões, surge então uma norma RFC, a RFC 1631, que permite fazer esta tradução. A tradução de endereço privado em endereço público é definida então como NAT e nessa norma RFC 1631 foram definidos três tipos de NAT. O NAT estático, que é um endereço privado, é traduzido num endereço público, ponto final. O NAT overload, ou PAT, se quisermos chamar assim, que é a técnica mais utilizada de NAT, que quando temos apenas um endereço público e conseguimos fazer sair para a internet várias máquinas utilizando as portas, já vão ver o que é isso e já vos vou mostrar aqui um exemplo. E o NAT dinâmico, em que existe uma pool, um intervalo de endereços públicos e as máquinas usam endereços privados para fazer depois a correspondência com esses endereços públicos de forma muito linear e muito simples. O PAT é a técnica que está presente na maioria dos materiais de rede que usamos no nosso dia-a-dia, por exemplo, os routers Wi-Fi, e nós podemos associar vários clientes a esse equipamento e são configurados e adquirem um endereço privado. Havendo apenas um endereço privado associado ao router, havendo apenas um endereço público associado ao router, mas qualquer endereço privado da rede acaba por enviar através desse endereço público os seus dados, a sua informação para a web sem qualquer problema. Todos podem ter então acesso à internet através de um único endereço público, porque ele vai usar portas para distinguir o tráfego entre esses IPs. Isto de uma forma muito reduzida, podemos então dizer que o NAT surge para fazer frente à escassez de endereços de IPv4 na internet, e tendo em conta que para aceder à internet
cada computador tem de obrigatoriamente ter o protocolo TCP/IP ou o conjunto de protocolos TCP/IP corretamente instalado e configurado. Teoricamente, cada computador na rede tem de ter um endereço de IP válido na internet. Isto faria então com que o IPv4 não fosse suficiente para as necessidades da internet e o NAT surge para colmatar este problema até que o IPv6 esteja em utilização na maioria dos sistemas de internet. O NAT, ao ser usado, vai então utilizar endereços privados internamente e como estes não são válidos na internet, os pacotes têm que sair por um endereço público ou então serão descartados pelos routers, se quisermos falar com o nosso sotaque mais português. Outra norma, que é a RFC 1597, define como privados os endereços contidos nos intervalos 10.0.0.0 até 10.255.255.255, 172.16.00 até 172.31.255.255 e 192.168.00 até 192.168.255.255. Este último intervalo de classe C é aquele que provavelmente muitos de vocês ou todos vocês reconhecerão, porque provavelmente nos vossos routers em casa terão um endereço desta gama, desta classe C, 192.168. É uma classe C cujo os 3 primeiros bytes ou octetos do endereço representam a rede e o último octeto ou byte representa os anfitriões de cada rede. Como os endereços privados estão então proibidos de ser usados na internet, isto vai fazer com que várias redes usem a mesma faixa de endereços privados. Porquê? Porque apenas o público comunica com a internet. Ou seja, eu posso ter na minha casa um endereço 192.168.00 e qualquer um de vocês em casa também pode ter esse mesmo endereço. Porquê? Porque na realidade esse endereço e essa gama de endereços de rede vai depois enviar os seus dados através de um IP público e não de um IP privado, ou seja, de um IP que não esteja daqueles 3 intervalos que referi há pouco, que vão de 10.000 até 10.255.255.255, 172.16.00 até 172.31.255.255 e 192.168.00 até 192.168.255.255. Estes são os privados. Os públicos são todos os que não estão neste intervalo. Imaginemos então um caso concreto. Imaginemos que tínhamos uma rede com 500 ou 1000 computadores, todos configurados com endereços privados e todos estes computadores tinham de aceder à internet. Então, o que vai acontecer é que há de haver um único IP público que vai permitir que estes 500 ou 1000 computadores comuniquem com a internet. E o NAT vai traduzir esses endereços privados, esses 500 ou 1000 endereços privados, num apenas endereço público que vai aceder à internet. Isto permite poupar, se estivermos a falar de 500, permite poupar 499 endereços públicos. Se estivermos a falar de 1000, permite poupar 999. Se estivermos a falar de 1 milhão, permite poupar 999.999 endereços de IP, porque apenas um endereço público vai ser gasto. Já vou aqui mostrar, aqui na apresentação que tem no vosso ecrã, que tem estado aí paradinha ainda, fazer aqui um resumo e mostrar um caso prático, mas ficam a saber que para o NAT poder enviar estes pacotes destes endereços todos usando apenas um endereço, ele vai usar portas que também já vou aqui ilustrar com números para vocês perceberem, para ser mais fácil.
Os endereços são então os públicos obtidos através do ISP, o Internet Service Provider, que em Portugal são a Mel, a Vodafone, a NOS, etc. E esta quantidade de endereços públicos é sempre muito menor do que a quantidade de IPs da rede interna de IPs privados. Ao aceder à web, o endereço privado fica registado nos pacotes que são enviados pelo computador, mas o pacote não pode ser enviado para a web usando o endereço privado como origem. Tem de ser sempre traduzido pelo NAT para um IP público. Se tentarmos fazer um pacote privado sair através das portas do router, ele será descartado e o IP de origem privado tem de ser substituído por um IP público fornecido pelo ISP, também designado como um endereço da interface externa do NAT. Este processo é a tradução, é o translate que o NAT faz. No regresso, quando o pacote volta a resposta, digamos assim, o NAT já sabe qual é o endereço interno para onde tem de encaminhar o pacote. Porquê? Porque o seu endereço privado está lá no cabeçalho. Isto é uma operação que é feita, obviamente, em frações de segundo, mas é assim que sucede. Então, vamos aqui resumir aquilo que estive a explicar até agora. NAT significa Network Address Translation e surge para terminar ou fazer face, se quiserem assim, ao problema de falta ou à escassez de endereços IPv4 e para aceder à internet cada computador necessita, obviamente, do TCP/IP, do conjunto de protocolos TCP/IP corretamente instalado e configurado. Aqui tem de haver o tal endereço válido e sem endereço válido não há possibilidade de enviar, de fazer sair pacotes para a internet. Se não houvessem IPs privados convertidos para públicos e vice-versa, não haveria IPs para todos os utilizadores a nível mundial. O NAT é então criado até o IPv6 surgir e estar implementado na internet e ainda hoje é utilizado, apesar do IPv6 já estar bastante implementado. O NAT vai então usar os endereços privados internamente e os endereços privados contidos nestes intervalos, que são os intervalos que referi há pouco, por acaso não me lembrava que tinha aqui na apresentação, os endereços privados que referi há pouco, os intervalos, são então os endereços privados. Todos os restantes endereços são endereços públicos. Então, vamos aqui a um exemplo. 100 computadores. Imaginemos que temos aqui uma rede com 100 computadores de classe A e que os endereços começam em 10.10.0.1 e terminam em 10.10.0.100. E temos aqui então 100 endereços. Ativando o NAT, teremos 100 endereços privados e teremos os IPs das interfaces externas, que são os IPs públicos que são usados na internet. Vejamos então como é que a tabela de NAT pode ser feita, por exemplo, na porta, começando na porta 6555. Esta é uma porta hipotética, atenção, não tem nenhuma obrigatoriedade. Imaginemos que aqui temos então o nosso endereço de IP público, 143, como podem ver, já agora não está nestes intervalos, começa em 143, e o 143.71.2.21 é o nosso IP público, o IP que o provider de internet nos forneceu. Depois, ele vai começar a somar a esse endereço portas. As portas são acrescentadas depois de 2 pontos e ele vai começar a associar
à porta 6555, que é a primeira porta que vai ser usada, vai associar o primeiro IP, depois à segunda vai associar outro IP, à terceira vai associar outro IP, à quarta vai associar outro IP e assim sucessivamente. Porquê é que eu pus aqui IPs que não estão por ordem? Porque não é necessário que o IP siga nenhuma ordem específica em relação à ordem das portas. É por prioridade de chegada. Portanto, se o pedido lá chegar primeiro do 21 do que do 11, ele vai ter prioridade na porta. Portanto, não há obrigatoriedade de seguir esta lógica. Então, recapitulando, temos os IPs públicos e os IPs privados. Os privados são este intervalo, os públicos são os restantes. Temos uma rede com 100 computadores e ele vai atribuir a um IP público apenas várias portas e associar todos os IPs privados a cada uma dessas portas. A partir daí, os três componentes importantes do NAT, que são o tradutor de endereços, o endereçamento e a resolução de nomes DNS, nunca se esqueçam disso, vão fazer o seu trabalho e vão encaminhar os pacotes para a internet e receber os pacotes da internet, fazendo a sua tradução e o seu empacotamento e desempacotamento a partir da internet. Então, no envio, ele vai fazer isto e depois, na resposta, no regresso, o pacote de dados é devolvido ao computador e o NAT devolve essa resposta a quem? À origem, à porta onde teve a origem. Imaginemos que os dados vinham para esta porta, 6557. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que o NAT, sabendo que os dados saíram desta porta, tem de os encaminhar para o computador com o IP interno 10.10.0.21. E a partir daí é feita a correspondência. Isto é uma tabela de endereçamento, uma tabela de encaminhamento, se quiserem chamar em inglês uma routing table, e tudo acontece aqui em milésimos ou menos de segundo e os pacotes são encaminhados pelas portas corretas para sair e para entrar, fazendo a correspondência com os IPs que são correspondentes a cada uma dessas portas. Sobre NAT é o que tenho. O webinar de hoje não é tão longo como o de ontem. Espero que não tenha ficado dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, por favor, estejam à vontade para as colocar. Se não tiverem dúvidas, despeço-me até quinta-feira. Quinta-feira cá estarei com mais um tema diferente, mais um webinar e espero por todos vós. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem assistido. Se não tiverem, envio, sim senhor. Não será este PowerPoint, mas será um documento um pouco mais completo. Aliás, se não desligarem, eu faço-vos chegar ainda aqui no chat. Deem-me só um segundinho que eu vou aqui à pasta onde tenho esse documento e envio-vos de forma quase imediata. Ora, NAT ele não me deixa. Então eu envio-vos pelo campus, está bem? Eu envio-vos pelo campus. Não é uma memória, é um protocolo. É um protocolo, está bem, Ambroso? Eu envio-vos já o documento de seguida pelo vosso campus, está bem para todos? Um grande abraço, muito obrigado por terem assistido e até quinta-feira.